Durante a nossa preparação para ser médico radiologista, a gente passa por várias etapas, né? Mas elas não são finitas, você não termina uma, passa para outra e assim sucessivamente. É um monte de coisa que vai acontecendo ao mesmo tempo e em sistemas diferentes, em métodos diferentes. Então, é muito frequente isso que a gente vai discutir hoje. A primeira coisa que eu costumo brincar quando eu falo com os residentes, quando eu falo com os alunos é o seguinte: você tem que aprender a ver. Então, a gente estabelece o padrão ouro, que é o quê? O padrão normal. E aí você começa a identificar o normal com segurança e depois você consegue comparar com o seu mapa mental do normal e identificar as alterações. Beleza, essa é a primeira etapa. Depois que você aprende a achar o que é normal, você aprende a colocar em palavras o que você está vendo. Então você vai lá para o arcabouço, para a literatura, vai pegar os termos descritivos e vai caracterizar aquelas alterações. De posse dessas alterações, você vai tentar caracterizar ou correlacionar com uma patologia específica ou com um grupo de patologias específicas. Isso é organizar a casa. Hoje a gente vai organizar as bronquiectasias. E é muito provável que você já tenha passado perrengue com bronquiectasia antes. É muito provável que você consiga identificá-las. Já deve ter visto o nosso vídeo de sinal do trilho do trem, já deve ter dado diagnóstico de bronquiectasia, mas nem sempre essa é a melhor forma de aplicar o conhecimento quando você quer chegar no diagnóstico. Nos próximos minutos a gente vai usar algumas estratégias aqui para te ajudar a estreitar o diagnóstico diferencial na vida e na prova. Vamos lá! Tipos de bronquiectasia, né? Bronquiectasia é o quê? É uma dilatação irreversível da via aérea. A mais comum delas é a cilíndrica. A segunda mais comum é a cística. E a terceira mais comum é a varicosa, né? Em torno de 25 a 30% das vezes, ou seja, um quarto das vezes, você vai ter mais de um tipo de bronquiectasia coexistindo. Então você tem um insulto da via aérea, geralmente cursa com uma dilatação, e essa dilatação não regride. Depois que ele aumenta, ele não volta ao calibre normal. Então é uma patologia irreversível. Agora, vamos abordar uma por uma. Quando a gente fala de aumento do calibre, o primeiro ponto que a gente quer avaliar é o quê? Saber o que é normal ou não para o calibre. A gente já falou disso em vídeos pregressos. Podia até deixar um card aqui em cima do nosso vídeo do sinal do trilho do trem. A correlação para a gente caracterizar aumento do calibre do brônquio é correlacionar com o calibre do vaso. Aqui do lado do brônquio a gente tem uma artéria e a relação normal é que o brônquio seja até do mesmo tamanho da artéria. Então essa relação aqui, que você não precisa ficar fazendo contas, pode fazer uma comparação visual direta. A artéria, que está branquinha aqui, ela não pode, o brônquio que está aqui do lado, ele não pode ser maior do que a artéria. Aí se você quiser dar uma especificidade absurda para o processo, você vai dizer que acima de 1,5 vezes, ou seja, 1,5 vezes o calibre da artéria, você vai poder chamar de bronquiectasia com uma especificidade bem alta, tá? A maioria das pessoas usa 1, no livro do Kawakama você vai encontrar 1,1, então aí é a questão de sensibilidade e especificidade para o achado. Muitas vezes esses brônquios eles estão com a parede espessada, podem estar com as paredes espessadas, e isso geralmente está relacionado ao quê? Um processo inflamatório ou infeccioso das paredes. Então você cursa aqui com edema desse tecido conjuntivo intersticial que envolve os brônquios. Pronto, passamos pela bronquiectasia cilíndrica. Olha como ela é redondinha, parece o quê? Uma mangueira, né? Dilatou o brônquio, então você tem uma mangueira regular, paredes regulares. À medida que a gente vem para o terceiro tipo mais comum, né, que é a varicosa, e aqui eu vou te mostrar um tipo diferente de varicosa, olha o que a gente está vendo. Ela não é lisinha, vou voltar aqui para você ver. Olha a parede, o contorno é regular. Aqui os contornos são lobulados. Nesse caso aqui, ela tem uma característica específica que ela está relacionada
a fibrose, né? Então a gente tem um espessamento dessa região pleural aqui adjacente, possivelmente esse paciente fez radioterapia ou esse paciente teve algum processo infeccioso aqui nessa região. Então ela vai ganhar o nome de bronquiectasia de tração. A bronquiectasia de tração é uma bronquiectasia que está associada a uma área de fibrose, de destruição do parênquima pulmonar adjacente. Então você destrói o que está ali do lado e aí você distorce e dilata o brônquio. Então você tem uma bronquiectasia, um aumento do calibre reversível daquele brônquio por causa de uma destruição do parênquima adjacente. Eu coloquei esse slide aqui para você ver o aspecto da varicosa. Tá? Então a varicosa, ela parece uma veia mesmo, com varizes. Então tem áreas mais saculares, mais seguidas, né? Tipo um colar, com vários pontinhos. Aqui a gente tem um aspecto que é o segundo mais comum, que é a bronquiectasia cística. E muitas vezes, né, quando você tem vários cistos, assim, às vezes é difícil você seguir e confirmar que são alterações da via aérea e não do parênquima pulmonar. Então, quando tem muito, às vezes é difícil. Nesse caso aqui, a gente está vendo até algumas com formação de nível líquido, né? Isso muitas vezes é o quê? Impactação mucoide, esse muco fica preso aqui, cursa com processo infeccioso, o paciente tem pneumonia de repetição muitas vezes. Beleza, mas isso aí você tem em qualquer livro, né? E aprende em qualquer buscadinha rápida aí, você aprende os tipos de bronquiectasia, você encontra ali o diagrama te mostrando algumas. Se você der um próximo passo, você sai do diagrama e vai ver o aspecto de imagem na tomografia, vai ver na radiografia, mas vamos aprender uma coisa massa aqui para você aplicar na vida e na prova com o intuito de você estratificar o diagnóstico diferencial. Como diriam lá, Santos Sul, né? Vamos dividir para conquistar. Tem 4 formas de você fazer isso. Analisar central contra periférica. Então, se a dilatação é central ou está na periferia, lá na cortical do pulmão. Eu gosto mais do termo periferia do que cortical, né? E outra forma de dividir é por localização. Lobos superiores, lobos médios. Lembrando que do lado esquerdo a gente só tem 2 lobos, né? O lobo superior, que inclui a língula, e o lobo inferior. E aí, nesse caso, a gente vai chamar de lobos médios aqui, considerando a língula como se fosse o lobo médio do lado esquerdo. E os lobos inferiores. Então vamos dar uma estreitada no diagnóstico diferencial dessa forma, para você, uma vez que identificou, fazer o raciocínio, já que eu vi isso aqui, o que pode ser isso aqui? Que talvez seja importante, porque às vezes o paciente não tem diagnóstico fechado. Antes da gente começar, é importante dizer que, na maioria das vezes, as bronquiectasias são idiopáticas. Então o paciente não vai ter uma patologia de base. Tá? Isto posto, central. Então, quando a gente está falando de central, a gente está pegando os 2/3 internos do pulmão. 4 causas para você pensar, e isso vai aparecer muito mais na prova. A gente não vai entrar em todos os detalhes dessas patologias, que os vídeos vão ficar muito extensos. Se você quiser que a gente apresente algum caso específico e discuta achados que você julgue pertinente para a gente fazer uma aula só de aspergilose broncopulmonar alérgica ou eventualmente da síndrome de Monier-Kahn, fibrose cística, aí você deixa aí nos comentários o que você julga importante trazer, a gente traz em um outro momento. O objetivo dessa aula é só ampliar a sua cabeça para uma lista de coisas que você tem que pensar na hora que você encontrar as bronquiectasias, aqui nos lobos médios, né? Já com impactação mucoide, na região central. Na região central, você vai pensar em aspergilose broncopulmonar alérgica e fibrose cística, tá? Principalmente nesses 2 pontos. Aspergilose broncopulmonar alérgica, fibrose cística. Raramente, síndrome de Williams-Campbell e síndrome de Monier-Kahn. Se você sair daqui, lembrando que se for central, eu vou pensar em aspergilose broncopulmonar alérgica e fibrose cística, eu já vou me dar por satisfeito. Agora, à medida que a gente pegar os lobos superiores, adivinha? Aspergilose broncopulmonar e fibrose cística. Isso já te ajuda, né? Repete, à medida que repete, você amplia. Se for central e for no lobo superior, eu vou pensar em aspergilose broncopulmonar alérgica e fibrose cística. Dica para prova, né? No caso da prova, aspergilose broncopulmonar alérgica podem querer te cobrar o sinal do dedo de luva, que é quando
toda essa bronquiectasia aqui está preenchida por material hipodenso. Uma outra posição é que às vezes fibrose cística pode cursar com lipossubstituição do pâncreas. Então ele pode te mostrar um coronal, de forma que parte do pâncreas apareça e que esteja lipossubstituído, para te ajudar a escolher entre aspergilose bronquopulmonar alérgica e fibrose cística. Quando a gente fala de lobos superiores, a gente vai incluir mais dois players aqui. Eu coloquei a imagem do menos frequente deles, para que você não esqueça dele, tá? Tuberculose, toda vez que falar em lobo superior do pulmão, você tem que pensar em tuberculose num país igual ao Brasil, né? Então, tuberculose pode cursar com bronquiectasia, principalmente quando a gente já está falando de casos mais avançados, casos pós-tratamento. Então, você abre ali com consolidação, pode ter nódulo escavado, impactação mucoide, árvore em brotamento. Você trata isso e aí você cursa com destruição do parênquima pela própria evolução da doença. E quando você tem esse padrão, você tem o quê? Distorção da arquitetura. Muito frequentemente você vai encontrar bronquiectasia de tração na tuberculose. Mas alguém pode estar pensando, Rodrigo, mas quando eu falo de sarcoidose também pode ter bronquiectasia. Pode. O objetivo aqui é falar das patologias que predominam com bronquiectasia. Então a gente está falando de aspergilose bronquopulmonar alérgica, fibrose cística. Tuberculose tem alguns outros achados e a pneumonite de hipersensibilidade crônica pode ter bronquiectasia e vai estar localizado nos lobos superiores. Quem que vai te ajudar a pensar em pneumonite de hipersensibilidade crônica? Tem aquele sinal caracterizado pelas 3 densidades, né? Então você tem um pouco de consolidação, um pouco de vidro fosco e um pouco de área de pulmão preservado, né? Então quando você tem esse padrão, você associado à bronquiectasia, você vai lembrar de pneumonite de hipersensibilidade crônica. Muitas vezes esse tipo de apresentação aparece na prova, né? Então coloca uma imagem dessa e te pergunta, frente a esse enunciado aqui, qual que é a hipótese mais provável? E aí você vai ver isso aqui, óbvio que você vai ver isso aqui, mas o que ele está esperando na questão é que você dê um passo a mais, que você identifique que tem área de consolidação, que tem área de pulmão normal, que tem área de vidro fosco. E isso vai te levar ao diagnóstico de quê? De pneumonite de hipersensibilidade crônica. Estou falando de prova, beleza? Falando dos lobos médios, né? E aí a gente tem 2 cenários. A gente pode falar da micobacteriose não tuberculosa e a gente pode falar ali da síndrome do lobo médio, né? Então, são coisas que são muito parecidas, eu não vejo por que ficar separando tantos detalhes. Uma é quando acontece só do lado direito, a outra pode acontecer na língula. Ponto importante, né? O lobo médio pode colapsar, e aí tem uma síndrome que muito aparece na prova, que é a síndrome de Leydig-Windermere. Isso é para você lembrar aí que tem até uma piadinha, né? Que mulheres não tossem, né? Então, muitas vezes você tem essa bronquiectasia porque a paciente quer tossir e prende a tosse, e essa seria uma justificativa para fazer bronquiectasias dos lobos médio e língula, né? Uma associação mais clássica é com a micobacteriose não tuberculosa. Então, apareceu alguma coisa parecida com essa na sua vida, você vai pensar nessas possibilidades, principalmente se você tiver os brônquios preenchidos por material, e na prova você fica esperto com essa síndrome aqui, que você não vai cravar esse diagnóstico no dia a dia, a não ser que você tenha muito dado clínico para correlacionar isso. E agora, para a gente fechar, a gente vai falar dos lobos inferiores. A causa mais comum é o quê? Idiopático. Depois a gente tem o quê? Pós-infecciosa. Então você tem um processo infeccioso, e esse processo infeccioso causa uma alteração irreversível da via aérea, que vai estar caracterizada pelo quê? Pelas bronquiectasias. Olha como às vezes é difícil de você separar se é brônquio ou se é lesão cística do parênquima pulmonar. Você fazendo o scroll do exame, você reconstruindo, olhando mais planos, você vai ter clareza de que isso aqui se trata, na verdade, de via aérea destruída, né? Então você tem uma lesão da via aérea irreversível. Outras causas são o quê? Aspiração, lembrando que a aspiração é mais comum no brônquio direito, lado direito, no pulmão direito, porque o brônquio tem uma inclinação mais vertical, em detrimento do lombo esquerdo, do brônquio esquerdo, que é a
a perna de trás da bailarina, né? Então ela é mais elevada, o que não impede que aconteça do lado esquerdo. Dicas para você pensar em aspiração é você pensar nas colagenoses, que muitas vezes dão alterações da motilidade do esôfago, é você procurar no exame por material dentro do esôfago e procurar também por material nas vias aéreas. Então você vai lá na traqueia, ver se tem algum conteúdo mucoide grudado nas paredes posteriores da traqueia, dos brônquios. Isso te ajuda a ter mais segurança do diagnóstico que você vai fazer e, eventualmente, né, discinesia biliar primária, que não é um diagnóstico do dia a dia, mas que não é incomum que apareça nas provas. Então, a gente termina por aqui. Ponto importante desse vídeo. Por que que a gente está estudando bronquiectasia? Porque bronquiectasia aparece aonde? Na vida e na prova. O que que a gente aprendeu de bronquiectasia? Que a maioria é idiopática, mas que tem algumas causas que estão relacionadas principalmente à localização. Depois a gente aprendeu a fazer o quê? A dividir a localização, central contra periférica, lobos superiores, lobos médios, lobos inferiores. Se for central e nos lobos superiores, as duas principais coisas que a gente tem que pensar é o quê? Aspergilose broncopulmonar alérgica, fibrose cística. Quando é no lobo superior, você vai incluir, obviamente, tuberculose, que pode acontecer, e pneumonite de hipersensibilidade crônica. Falando de pneumonite de hipersensibilidade crônica, você tem que ter associado à bronquiectasia outros padrões, que é o padrão de 3 cores do pulmão. Beleza? Quando a gente falou dos lobos médios, a gente falou da micobacteriose não tuberculosa e a gente falou da história do mulheres não tossem, da síndrome de Leydig-Windermere, que o paciente prende a tosse e aí pode dilatar os brônquios de forma irreversível. Isso acontece ali nos lobos médios, principalmente na língula, né? Principalmente no lobo médio do lado direito, que é para onde mais está descrito isso. Nos lobos inferiores, esse é o nosso último slide, a gente vai lembrar que é idiopático, mas que pode ser pós-infeccioso e aspirativo. Já te dei algumas dicas para você procurar por aspecto que te ajude a ter mais segurança do diagnóstico de infecção por aspiração. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você está gostando do conteúdo, você já sabe, clica lá no botão de like, isso ajuda a ensinar o YouTube que o que a gente está fazendo é bacana, é uma forma de retribuir e fazer a nossa turma aqui crescer, né? Fazer o nosso canal prosperar. Se você tem interesse por algum vídeo específico de alguma dessas patologias que a gente listou aqui e que você tem dificuldade de interpretar no dia a dia, deixa aqui nos comentários, confere se você continua inscrito no canal e a gente se vê no próximo vídeo.